E o que eu vou falar agora, com certeza vai repercutir nos próximos meses. Acho que nos próximos meses. As pessoas terão que ir pra rua. Porque o que está pra acontecer com o Brasil é uma crise, sim, é perturbador pra mim falar isso. Porque é como se eu estivesse fazendo uma previsão. Mas é que. E aí as pessoas, quando tu vai às ruas e mostra que foi o cara que falou isso, as pessoas, não, mas tem que checar, não pode. Eles não acreditam porque eles veem a tamanha estapafúrdia bobagem que o cara falou. O povo brasileiro precisou levar essa porrada. Essa porrada vai ser muito forte. Mas é indispensável que aconteça isso para que o povo aprenda a votar, para que o povo aprenda a desenvolver uma consciência, para que a gente pare de achar ruim falar de política e comece a sentar que nem gente grande e conversar sobre e entender. Poxa vida. Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Baiocas Brasilis e o que eu percebi da vida ao longo dos 37 anos de jornada, o que eu vivi até aqui. E falando, traçando o paralelo sobre a política. Um dia, eu já fui jovem. Hoje estou com 37 anos, mas ali pelos meus 15, 16, estava eu em uma escola estadual de ensino médio. E ali, obviamente, tive um professor de filosofia que fumava dentro da sala de aula e que só falava sobre Karl Marx. Obviamente, eu com a minha imbecilidade total da época, total falta de acesso a livros e total falta de acesso à informática, à internet, porque ainda no Brasil isso era tratado ainda como uma coisa alienígena. Não se tinham smartphones. Então a gente está falando de um período, faz mais de 20 anos isso. Então, acho que meados de 2003, 2004, por aí. Então o que a gente vê hoje aqui, para nós é normal isso, né? Tanto que eu tenho 3 aparelhos, né? E não falo isso por ostentação, e sim porque é uma realidade, eu preciso dos 3 números. Cada um tem uma área de atuação. Perfeito. O que víamos em sala de aula naquela época, muito antes de se falar em passeatas em 2013, muito antes de impeachment de Dilma e os acontecimentos dos últimos 10, 13 anos por aí. Por aí. Mas enfim, o que fica de lições, e eu já vou pontuar essas características, essa dissertação. Agora, dando um salto. Na minha passagem atual, dos 30 para cá, e não do antes dos 20, vi muitas pessoas formadas com alto garbo, alta patente de conhecimento, bacharéis, mestrados, doutorado, pós-doutorado e sei lá, e uma infinidade de formações muito boas. Mas, obviamente, quando eu vejo pessoas que trabalharam comigo, que atuaram comigo debaixo do sol, sofrendo, andando sob solo, ou seja, sobre solo, para ficar bem claro o que eu falei. E aí essas pessoas depois pegam um avião, vão viver as suas experiências em países como Portugal, Austrália, que mais? Suíça. E essas pessoas também, quando foram para a universidade e mesmo com todo esse conhecimento, elas tiveram acesso a um único viés. E o que eu vou falar agora, com certeza vai repercutir nos próximos meses. Acho que nos próximos meses. Eu estou gravando isso, deixa eu ver a data, pessoal, para pontuar. Hoje é 7 de fevereiro, uma sexta-feira. Agora são 19 horas enquanto eu estou gravando esse vídeo. Vocês podem ter certeza que nos próximos dias ou nos próximos meses as pessoas terão que ir para a rua. Porque o que está para acontecer com o Brasil é uma crise, assim, é perturbador para mim falar isso, porque é como se eu estivesse fazendo uma previsão, mas é que quando lá atrás eu era jovem e alguns anos depois, lá por 2013, 14, eu abri os olhos, e eu já vou pontuar. Olavo de Carvalho, falando sobre ciência, muita besteira. Falando sobre política, ele estava certo em 70 a 90% das vezes. E aí tem os defensores do viés esquerda, que até tenho que pontuar, né? Por coincidência, porém não à toa, é uma coincidência que, vamos dizer assim, é positiva. A tela fica aqui à minha esquerda, a luz. Aliás, para vocês, né? A minha tá à direita. Então eu tenho que pontuar que isso aqui vai se tornar meio que uma marca do canal, o Baiuca Brasilis. Mas o que eu quero deixar claro a vocês é o seguinte: nós vamos enfrentar uma crise bem estranha, bem esquisita, porque, gente, eu nunca vi o valor do café disparar de R$ 26 para 41, um café de 250 gramas. Pulou para quase o dobro em pouquíssimo tempo. Quando lá atrás nós falávamos sobre dólar, e o dólar subiu para 4 e pouco, e aí o Janjo,
falou que, graças a Deus, que Deus trouxe a crise sanitária mundial ao Brasil, para que assim Bolsonaro tivesse a justificativa para o aumento do dólar. Foi mais ou menos assim a frase construída, né? E aí as pessoas, quando tu vai às ruas e mostra que foi o cara que falou isso, as pessoas, não, mas tem que checar, não pode. Eles não acreditam porque eles veem a tamanha estapafúrdia bobagem que o cara falou. E assim, nós temos um desgoverno com um economista, que não é economista, e é um caminhão sem freios descendo a ladeira. E aí, lembra do que eu falei sobre traçar os paralelos? Essas pessoas com alto garbo de formação votam no Janjo e caem fora, dão área, os que têm a oportunidade. E essas mesmas pessoas que até hoje ostentaram bandeira, foram fiéis ao partido, e até vou pontuar, eu, quando jovem, entusiasta da política, com lá meus 16 anos, virei PT de carteirinha. Em 2010 eu já estava de olhos abertos sacando assim, cara, eu não quero ser petista não. Não quero ser considerado alguém que adere a essa ideia, essa ideologia ou essa turma. E assim, vocês obviamente podem existir. Eu não tenho nada contra vocês. Só que vocês vão ver na prática aquilo que a gente havia avisado. Eu tenho certeza que março e abril de 2025 e dali pra frente talvez serão meses tenebrosos, porque eu nunca vi antes as coisas aumentarem a esse tanto. Nós vamos passar por uma recessão bem esquisita. Muita gente vai perder emprego. Muita gente vai ver coisas absurdas de pessoas na rua. E o que eu recomendo a vocês? Não façam financiamento. Não tentem comprar nada. Não tentem esticar com compras a longo prazo, porque vocês vão se arrepender amargamente. De, agora eu comprei algo e vou, sei lá, 30 anos. Lamento por vocês, porque vai ser bem duro o que vai acontecer. E desculpa eu vou falar sobre isso. E traçando os paralelos, como que um jovem teria acesso ou a oportunidade de pensar diferente se o que lhe é apresentado era uma única fonte de informação ou um único lado? Como que um jovem na universidade, que tem uma reitoria aparelhada por pessoas que servem a outros grandes homens do mundo, como que essa pessoa vai ter a oportunidade de lá dentro aprender sobre outros lados, sobre outras formas de pensar, não só politicamente falando, mas como filosofia, se existe uma doutrinação? Então, assim, fica difícil de cobrar de pessoas que são consideradas inteligentes por causa de canudos, que elas têm o raciocínio de pessoas que pararam de olhar TV e que não sofreram a lobotomia, para quem não sabe, a lavagem cerebral, de ir para dentro de uma universidade ou para uma escola pública que deveria não ter lado e sim informar as coisas históricas sem viés. Mas não foi o que aconteceu, porque eu tenho um irmão de 20 e poucos anos que até pouco tempo atrás estava estudando, até 3, 4 anos atrás, e ele dizia, cara, tudo o que tu fala aqui e o que eu vejo pela internet, nada disso é apresentado em sala de aula quando a gente vai falar de filosofia ou história. É apresentado apenas um único caminho. Ou seja, o sistema 10, 15 anos depois, que nós temos uma diferença de 15 anos, eu e meu irmão mais novo, ele não mudou absolutamente nada, ele só piorou. E agora nós temos a proibição do uso de celulares na sala de aula. Vocês acham que isso é porque é para simplesmente proteger as crianças? Claro que não. É para que haja cada vez mais marxismo. E nós vamos ver em breve, e é isso que eu quero resumir a vocês dos meus 37 anos vividos até aqui. Eu coloquei um cronômetro para não passar muito do tempo. Nós vamos ver uma crise sem precedentes muito rápida chegando. Ela já está a galope. As coisas estão dobrando de valor e algumas triplicando. Muito em breve, aquilo que tu estava de olho para comprar, eu já digo a vocês, não comprem. Não comprem. Se tu pensa em parcelar, esqueça. Sabe o que tem que fazer agora? O mais rápido possível quando receber, ir para o mercado, comprar o maior número de alimentos, estocar e ficar quieto. E é isso que eu quero dizer para vocês do que eu vivi e aprendi ao longo dos 37 anos de vida. Não caiam em conversa mole. Nunca mais caiam em discurso populista. Vejam a equipe que a pessoa que vai colocar na presidência, qual é a equipe que ela está formando. E outra, nós já temos um balizamento pelo que está acontecendo. Quando a mídia bate em uma pessoa, saiba que essa pessoa provavelmente é boa ou bem intencionada. Porque quando a mídia, que ganhou 16 bilhões, de um aparelhamento vindo até de fora,
e que aqui dentro do nosso dinheiro, do meu e do seu, ganhamos, aliás, contribuímos com esses 16 bilhões, muito provavelmente foram 16 bi nosso, do nosso dinheiro, de um ano que nós vamos ultrapassar 4 trilhões em arrecadação, vide lá os 260 bilhões arrecadados em 31 dias, divida isso por 31, faça vezes 365 e vocês vão ver que vai dar 4 trilhões fácil esse ano. E o pessoal vem dizer que não tem dinheiro no cofre. Com 6 bilhões ou com 16 bilhões que foi dada a Lei Rouanet, nós pagaríamos o SUS. Ou não sei se é 80 bilhões, mas enfim. É um valor super baixo comparado ao que a gente arrecada. E aí tem gente na fila sem transplante, sem medicamento, sem cirurgias. Há um sucateamento do SUS. As prateleiras com as coisas cada vez mais caras. E daqui a pouco, o salário mínimo, metade dele será destinado a uma cesta básica sem carne. E nos prometeram picanha. Então, o que fica de ensinamento? 37 anos vividos, em alguns meses eu completo 38, para chegar a essa altura da vida e dizer para o brasileiro médio: vocês caíram numa conversa fiada, um papo de muito mau gosto. E eu não posso chamar vocês de imbecis, porque existe muita gente que ouviu e viu somente um lado a vida inteira. Existem muitas pessoas, que eu creio que são mais da metade da população, que nunca tiveram a oportunidade de pensar um pouco além do que consegue se ver na mídia. E tem pessoa que não tem nem saneamento básico. Tem pessoa que quase não tem alimentos. Vide as pessoas que até hoje se fala lá, que moram em partes desérticas do país e que tem somente palma para comer. Palma é um cacto. Então tu imagina se essas pessoas que sofrem de fome, que não tem como melhorar as suas ligações cognitivas, elas vão ter como pensar sobre viés, Karl Marx, nem nada. O primeiro cara que vem na TV e passa o xalalá com um papinho bonito é o cara que vão votar. Então, 40% da população aproximadamente, coloque aí 30% mais ou menos nesse valor, não tem acesso a saneamento básico. Água encanada, esgoto, luz, quanto mais tem um ar-condicionado, isso é luxo do luxo. As pessoas têm chão batido em suas casas, casa feita de pau a pique, que para quem não sabe é uma armação de madeira com barro. É uma casa primitiva. Como que essas pessoas vão ter condições de votar e entender o aparelhamento que ocorreu? Aí nós temos uma mídia sustentada pelo nosso dinheiro, e dinheiro vindo de fora, que está vindo aí, estão vindo as informações. Já se especula muita coisa e agora vai começar a vir à tona. Aparelharam isso. Porque é óbvio, eles têm interesse em tornar a nossa moeda fraca para comprar os nossos produtos cada vez por menos. Para que fique barato para o pessoal de fora. O Brasil está de joelhos e é o maior produtor de alimentos do mundo. É um dos países com maior fonte de minério mundial. E ao invés da gente fazer com que os outros se curvem à nossa nação, que é grandiosa e que tem esses benefícios, e que sim, de uma maneira manejada, com consciência, é possível que a gente consiga ainda fazer exploração e manter a natureza, pois é o país do planeta que mais tem preservação ambiental. E é isso que eu vivi, experienciei, com o tempo desenvolvi oratória, mesmo não tendo lido os melhores livros do mundo, não tendo estudado Karl Marx a fundo. É o que eu vejo de experiência, de vida. Eu estou vivenciando, eu estou aqui agora assistindo de camarote e vou bater palmas, sabe por quê? O povo brasileiro precisou levar essa porrada. Essa porrada vai ser muito forte, mas é indispensável que aconteça isso para que o povo aprenda a votar, para que o povo aprenda a desenvolver uma consciência, para que a gente pare de achar ruim falar de política e comece a sentar que nem gente grande e conversar sobre, e entender, poxa vida, que cagada. E eu termino o vídeo assim.